Estamos começando pela TV Câmara de Tupã mais um programa Ponto de Vista. Um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de um tema de interesse da nossa comunidade. E o programa de hoje é um programa muito especial. Nós temos a visita de dois vereadores, o vereador Paulo Henrique Andrade, o vereador que faz parte da mesa da Câmara Municipal e também o vereador Eduardo Edamitsu. E temos como convidada a juíza da primeira vara da Infância e da Juventude, juíza da Vara Civil da Infância e da Juventude, a juíza Adriana Maria Queiroz, a juíza que é de Tupã e que tem uma história de vida muito especial e que vai contar para a gente essa história, vai dividir um pouco dessa história com a gente, ela que está em Tupã participando de um evento voltado para a educação e vai falar para a gente como a educação modificou a sua vida, como a educação foi importante e vai mostrar esse exemplo de vida para todos nós. Juíza, primeiramente é um prazer recebê-la aqui em Tupã, né? A senhora que é da nossa cidade, mas que percorreu todo o Brasil, hoje está em Goiás, mas que volta a Tupã para dividir essa história de vida tão rica com a gente, onde a educação tem um papel fundamental. Seja bem-vinda à sua cidade. Muito obrigada, e para mim é um prazer, uma alegria muito grande participar do programa da TV Câmara e ter essa oportunidade de conversar com a população. A senhora está sendo recebida aqui por dois vereadores que representam a Câmara Municipal, estiveram participando do evento, a qual a senhora esteve também fazendo uma palestra, sendo homenageada, e mostra o reconhecimento da cidade e o papel, né, da população reconhecendo assim, a importância do seu esforço e que a educação teve, né, na sua formação também. Exatamente. Desde quando foi divulgada a minha história, justamente por ocasião do lançamento do livro, 10 Passos para Alcançar Seus Sonhos, eu tenho recebido manifestações de vários locais do Brasil, em especial aqui da cidade de Tupã, cidade da qual eu sou natural e vivi aqui durante muitos anos, desde o meu nascimento até os 23 anos de idade, quando eu me mudei para a capital. Mas eu tenho um imenso carinho pela cidade, venho aqui frequentemente, inclusive meus pais residem aqui na cidade até hoje. Então é uma alegria e uma emoção fantástica participar desse momento e ter participado ontem do lançamento de um projeto educacional, projeto esse que eu acredito porque a educação modificou a minha vida e certamente modificará a vida de muitas pessoas. Vereador, o senhor é autor de uma moção, né, que nós vamos depois falar um pouco sobre isso, homenageando a juíza. O que levou a essa moção, né? Rogério, eu costumo dizer, antes de mais nada, obrigado mais uma vez, doutora Adriana, abriu um precedente de estar aqui com a gente, num horário especial para nós. E eu sempre falo para todo mundo que os conselhos ajudam muito as pessoas, mas o exemplo arrasta. E o exemplo da doutora é um exemplo que a gente tem que realmente divulgar. A gente sempre busca as pessoas para serem nossos nortes. Fora de Tupã, às vezes a gente tem sempre uma pessoa, aquele cara, o Abílio Diniz, são pessoas que realmente se desenvolveram e deram exemplos para nós. Mas de Tupã, às vezes a gente fica sempre, Tupã não tem, Tupã não acontece. E o exemplo da doutora é um exemplo que realmente tem que ser falado. Uma pessoa humilde, de uma família humilde, que brigou pelo seu sonho, batalhou por isso e chegou onde está, não porque alguém teve dó dela, mas porque provavelmente alguém cobrou isso, principalmente ela mesma, cobrando todos os dias para que ela pudesse chegar onde ela chegou. Então o exemplo disso é fundamental para as nossas juventudes da nossa cidade. Então seria interessante muito que ela falasse bastante sobre como foi isso, como que foi esse passo a passo do livro que ela escreveu para chegar onde ela está, para que outras pessoas como nós usemos ela como exemplo. Eu vou só fazer uma saudação com o vereador Eduardo. O senhor é voluntário, faz parte da diretoria da Santa Casa, e justamente a Santa Casa foi onde toda a história da juíza começou. Então tem uma relação muito forte, né? Muito forte. Professor Florentino, acho que em momento algum ele expôs a necessidade realmente hoje do doutor Adriano. Então ele levou, não foi apadrinhada ali por uma necessidade, foi realmente pelas qualidades que ela conseguiu passar no teste lá da Santa Casa. Realmente a pessoa fala, olha, lá na Santa Casa foi lá porque foi fulano que colocou. Realmente não foi isso. Eu fiquei ontem sabendo disso,
que ele nunca se expôs à doutora lá falando realmente da necessidade dela. Então foi mesmo merecimento, fé em Deus que ela colocou ali e a persistência dela e o reconhecimento lá da Irmandade que realmente acolheu ela. E depois ela conseguiu, dentro da instituição, estar galgando a sua... Passou de faxineira para telefonista e ficou dentro da instituição, realmente mostrou a sua capacidade e o comprometimento com a instituição. Isso foi realmente os degraus que ela já começou ali, da persistência do professor Florentino, que ela foi atrás, buscou e se espelhou nele. E aí isso foi uma consequência realmente da fé em Deus e a persistência, que todos nós temos a capacidade. Doutora, como é que foi essa história, né? É uma história, lógico, longa, mas conta pra gente como é que começou esse sonho do início de um trabalho simples, humilde na Santa Casa, para galgar o cargo de juíza de direito. Esse sonho que se transformou em realidade. Como tudo começou? Bom, para explicar um pouco melhor e contextualizar a minha trajetória de vida, é preciso voltar um pouco antes desse momento do meu ingresso como trabalho de faxineira e o ingresso na Faculdade de Direito. E eu digo que eu tenho que voltar porque eu preciso realmente mencionar de onde nasceu essa vontade, essa determinação de buscar o estudo, de buscar melhores condições de vida. Isso veio dos meus pais, os meus pais que eram trabalhadores rurais, moravam no sertão do estado da Bahia e após se casarem buscaram melhorias de condições de vida, eles que tiravam da terra o seu sustento, saíram do sertão e vieram e migraram para o estado de São Paulo em busca de novas oportunidades e vieram para Tupã. Escolheram essa cidade como uma oportunidade de um recomeço de vida, né? E aqui tiveram seus filhos e foi aqui que eu nasci, dentro desse contexto. Minha mãe sempre foi um grande espelho para mim, porque ela sempre me dizia e contava suas histórias de infância e o seu desejo de estudar, que foi tolhido. Foi tolhido porque naquela época o estudo não era para pessoas como eles, né? Trabalhadores rurais, o tempo que eles possuíam era apenas para se dedicar ao trabalho com a terra. Mas ela tinha esse desejo de estudar, tanto que pediu para o meu avô, então pai dela, para que deixasse ela estudar. E a resposta foi que não, que ela não iria estudar e que o seu estudo seria o cabo da enxada. Mas ela não se conformou com essa situação. Ela tinha algumas pequenas criações, depois de mais jovem, e ainda sem saber escrever o próprio nome, ela pagou uma vizinha com o produto da venda dessas criações, pequenas ovelhas, para aprender pelo menos a escrever o seu nome, para que no dia do casamento ela não deixasse, como ela mesma diz, o dedo na tinta, deixar suas impressões digitais no momento da cerimônia. Então eu nasci assim, com esse desejo de estudar, com esse desejo de ir a mais além, porque eles não tiveram essa oportunidade. E quando no ensino médio eu despertei esse desejo de continuar meus estudos. Frequentei as escolas públicas aqui da cidade, comecei na escola Joaquim Abarca, onde eu iniciei na pré-escola, e segui até a 8ª série. A partir dali eu ingressei num projeto de formação de professores do ensino fundamental, o extinto hoje Cefam, Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. E lá dentro eu quis ir além, quis buscar um curso superior, que era fora da realidade da minha família. Eu que sou a 6ª filha do casal, dos meus pais, e nenhum deles seguiu o curso superior, mas eu tive esse desejo. Me inscrevi no vestibular, fui aprovada e vivenciei um grande dilema naquele momento. Como pagaria as mensalidades? Porque a faculdade que eu havia sido aprovada era particular, Faculdade de Direito da Alta Paulista, FADAP, né? E eu procurei um emprego naquela ocasião e eu precisava de um emprego imediato. E me socorreu naquele momento a vontade de buscar um professor que eu havia ouvido falar da importância da educação, que a educação tinha a capacidade de modificar a realidade das pessoas. Você tinha ouvido falar? Eu tinha ouvido esse professor falar.
E naquele momento eu resolvi ir procurá-lo. Ele então era vice-prefeito na cidade. Escrevi uma carta pedindo um auxílio para que ele me auxiliasse a encontrar um emprego para que eu pudesse dar continuidade aos meus estudos. Essa carta foi entregue para a esposa dele, eu não consegui falar diretamente com ele naquele momento. Mas eu fui surpreendida com uma entrevista de emprego na Santa Casa, que ele levou essa minha necessidade de ter um emprego, e lá fizeram a proposta da oferta de uma vaga de emprego na limpeza. Mas para isso, foi deixado bem claro, eu precisaria fazer um teste. Se eu fosse aprovada nesse teste, eu teria o meu emprego. Caso contrário, não. E eu de pronto aceitei e disse, eu vou conseguir, eu vou passar nesse teste porque eu preciso desse emprego para pagar minha faculdade. Mas a minha saga não terminou aí, porque o salário que eu ganharia como faxineira na Santa Casa não me permitiria ingressar na faculdade. Faltava uma parte do valor para complementar a faculdade, o salário não seria suficiente. Foi então que mais uma vez eu resolvi ousar e procurei o diretor da faculdade, que até então era também o seu proprietário, e falei a ele dos meus sonhos, da minha vontade de estudar, mas naquele momento que eu não poderia deixar passar. A educação poderia mudar a minha vida. E ele, sensibilizado com aquela situação, acabou me concedendo 50% de estudo, da bolsa de estudos, e juntamente com o trabalho que eu teria que fazer um teste para verificar se eu seria aprovada, estava ali a minha oportunidade de ingressar na faculdade. E assim foi feito. Eu fiz o teste, passei, consegui o emprego, trabalhei dignamente como funcionária da limpeza da Santa Casa e à noite eu frequentava a faculdade de Direito. A senhora conseguiu resolver todos esses problemas? Consegui o emprego, a faculdade, tá vendo, vereador, tudo. Quanto tempo? Em curto espaço de tempo. Eu soube da minha aprovação no vestibular numa sexta-feira e na segunda-feira eu tinha a proposta de trabalho e tinha 50% de bolsa de estudo. Você vê na fala, né, que as pessoas, 3 dias, um sonho. As pessoas às vezes falam que a vida é fácil e não é fácil. O sucesso não vem, né, doutora, com tapinha nas costas, e ninguém chega no sucesso com palavras bonitas. A gente chega no sucesso com trabalho, com cobrança, com dedicação. Eu sempre falo para as pessoas que eu converso, Rogério e Chigueiro, que a gente tem que buscar o sim. Quando a gente pega o não como sendo a resposta verdadeira, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. E você mostra que você precisou, foi atrás, pediu para o Florentino uma oportunidade, teve uma oportunidade de ingressar dentro da Santa Casa, não negou em nenhum momento a oportunidade que lhe foi dada. E também buscou também através da faculdade. Isso é fundamental e isso é o exemplo que nós temos que dar, doutora. Esse exemplo que a senhora dá é magnífico, porque a gente vê na ponta muitos alunos, estudantes, jovens, que falam que não têm capacidade. Que a doutora teve sorte, teve um apadrinhamento. As pessoas ainda procuram jogar pedra em vez de olhar as coisas boas. Teve um apadrinhamento, ela teve sorte, ela sempre teve sorte, porque queria ver se fosse uma outra pessoa. Não, porque a sua vida, pelo que você conta, não foi uma coisa fácil. Isso realmente mostra pra gente a glória da sua conquista e o esforço que foi feito. Parabéns. E a senhora conseguindo tudo isso, entrando dentro da faculdade, como que a senhora conciliava o estudo, ter que trabalhar, às vezes ter que trabalhar em 2, 3 empregos para fazer um complemento, porque precisava ajudar em casa? Como que foi isso? Foi um grande desafio. Veja bem, só a oportunidade da vida não basta, precisa ser complementada essa oportunidade com a nossa dedicação. Né? E no meu caso, a oportunidade foi preciso que eu mesma criasse, através da minha iniciativa de buscar soluções para o impossível. O impossível estava diante de mim, eu queria cursar uma faculdade, não tinha dinheiro, minha família não poderia me auxiliar, eu não tinha nada. E eu resolvi sair de casa para ir em busca dessa criação de oportunidades. Muitos dizem, às vezes, como bem pontuado, foi sorte. Olha, a sorte, ela não alcança aqueles que ficam em casa se lamentando e dizendo que não tem oportunidade. A sorte,
Está ali para quem decide realmente se levantar e ir em busca de algo mais. E foi isso exatamente que eu fiz, e é essa mensagem que eu quero transmitir para as pessoas. Não foi fácil, não é fácil sentar num banco acadêmico após um longo dia de trabalho. Nós temos o cansaço, nós temos o sono, nós temos uma dificuldade imensa, às vezes, de se concentrar numa aula, porque o corpo quer voltar para casa, o corpo quer descansar. Mas ali à noite se inicia uma nova jornada. Mas a minha determinação sempre foi muito grande, porque eu sabia que naquele banco acadêmico eu estava plantando o meu amanhã. Se eu conseguisse ali permanecer, me dedicar, estudar, aproveitar aquele ambiente que eu estava tendo a oportunidade de estar, eu conseguiria algo mais na minha vida. E sim, foi difícil, porque às vezes faltava o dinheiro para comprar um livro, faltava o dinheiro para comprar uma roupa, um sapato, porque tudo que eu ganhava era destinado para a faculdade. Mas mais uma vez eu fui em busca de alternativas. Se eu não tinha o dinheiro para comprar o material, o livro, eu tinha a biblioteca no curso. Eu poderia usar com aquele material e eu não tinha vergonha quando eu precisava de pedir emprestado para um colega, olha, me empresta esse material. Eu não posso comprá-lo no momento. E assim foram 5 anos de estudo. Na Santa Casa, eu me empenhei, me esforcei no trabalho que eu consegui após ser aprovada nesse teste inicial. E em razão do meu esforço, me ofereceram posteriormente uma promoção, porque viram que, apesar da função simples que eu consegui, eu fazia com o meu melhor, com a minha maior dedicação. Isso foi reconhecido. Foi reconhecido não porque eu tinha uma indicação, foi reconhecido porque realmente eles viram no dia a dia a minha força de vontade. Porque era ali, era daquele trabalho que eu consegui o dinheiro para pagar uma parte da mensalidade. E eu fui promovida posteriormente para o cargo de telefonista, cargo este que eu ocupei até o final da faculdade, quando eu decidi ir em busca de novos sonhos. Aí não sei como que está o tempo, Rogério, que é aí que eu acho que nós vamos tratar mais à frente, mas esse período então da faculdade, do trabalho, eu queria só que a senhora falasse dos dificuldades, né? A senhora recebeu muito incentivo, mas também teve muitos momentos difíceis, chacotas, né? Sim, foram um misto de situações. Ao mesmo tempo em que eu tinha pessoas que me admiravam, que me viam ali fazendo a limpeza e sabiam que eu fazia o curso de faculdade à noite, me admiravam, me incentivavam, diziam, siga em frente, é assim mesmo. Eu também tinha um outro lado, das pessoas que viam aquilo como uma situação, uma chacota, como foi bem colocado. Diziam para mim, em algumas situações, força nos braços, advogadinha, enquanto eu limpava, lavava o chão dos corredores do hospital. Muitas pessoas não acreditavam que uma pessoa como eu, negra, pobre, funcionária da limpeza de um hospital, poderia sequer frequentar um banco acadêmico. Mas tudo isso foi superado porque quando se tem uma força de vontade, uma determinação realmente e foco no que se quer, essas situações são minimizadas, porque passamos a olhar para o que nós queremos e não para aquilo que nos diminui. Bom, a história da doutora Adriana poderia ter parado aí, já seria uma história fantástica. Linda. Uma pessoa que começou querendo estudar, a mais jovem de 6 irmãos, foi a única a estudar, fez o Cefam, seria uma professora, um cargo digno, quis fazer faculdade. Fez a faculdade, poderia ter parado aí, mas ela quis ir além. Então nós vamos fazer um intervalo e conhecer um pouco mais dessa história da doutora Adriana Maria Queiroz. Então daqui a pouco nós voltamos, recebendo os vereadores, recebendo a doutora Adriana, para continuar contando essa história, que é um exemplo de vida e que serve para todos nós. Até já.